a gente está aqui no Museu do Ilho. O que é? Como que é? Ilho Gali. Ilho Gali. Aqui é o... Oi? André, o que você falou? André Luiz Gonçalves Haas. Isso, tem que dar nome, RG, porque eu sou da polícia. É isso aí. Tem que ter. E aqui... Eu sou Carlos Maia, eu sou filho do irmão Meu pai também chamava Carlos Maia, eu sou filho do irmão, sobrinho do Reinaldo Maia. Tá, e aí vocês estavam falando do Reinaldo Maia, vocês dois conviveram com o Reinaldo Maia, moleque. Conta um pouco dessa história. O Carlos com o Maia tio, né? E eu com o Maia, que também eu chamava de tio, porque ele era muito amigo dos meus pais. E quando ele vinha de São Paulo, onde ele trabalhava na Funarte, onde ele foi estudar, ele passava as férias aqui em Bitinga, ele ficava muito na nossa casa, a gente morava numa chácara, e ele se reunia com amigos antes de ter o rancho dele. O ponto de encontro era lá na chácara. Ele teve um rancho? Ele teve um rancho. O Maia? O Carlinhos pode falar melhor. É sério, mas ele nunca pescou, velho. Nem sabe que é uma vara de pescar. Eu tive um contato grande, assim, eu via muito, eu convivi muito com o Reinaldo no momento de lazer dele. Ele vinha para Ibitinga e ele queria rever os amigos. Então ele fazia alguns encontros na casa da minha avó. E na grande maioria eu lembro de uma presença muito marcante que era do Peri, que é um desenhista, e menos do seu pai. Eu lembro mais presente o Peri, mas eu lembro do Fernando algumas vezes também, e eles se reuniam na casa da minha avó, que era a casa que o Reinaldo morou quando ele era solteiro. E depois eles passaram a se reunir no rancho, fizeram um loteamento na beira do rio, era uma fazenda, o cara loteou. Eram lotes pequenos, do tamanho de um terreno, só que era na beira do rio. E se reunia lá, e ele trazia, e eu sempre... E esses encontros não eram politizados, que eu acho que ele vinha para dar uma relaxada. Eu lembro de um pessoal, ele trouxe um casal de atores lá do Galpão Folias. Você lembra quem? Eu não lembro, eu lembro que era um cara muito forte, uma moça muito bonita, era um casal muito bonito, eu tinha uns 15 anos. E eles ficaram admirados, assim, era o passarinho que passava e queria saber o nome do pássaro, e viu o rio, e viu o aguapé. Então, assim, em alguns momentos que eu tive com o Reinaldo aqui, foram pouco politizados, porque ele veio e ele estava relaxando, foi muitos momentos de confraternização. Eu era muito pequeno, às vezes eu tinha 9 anos, 11 anos, 10 anos. Eu acho que nessa idade... O André era mais evoluído que eu, né? O André ele sempre foi mais politizado desde criança. Eu não. Eu era mais do interior, eu era mais unha suja. Caçador de passarinho. Lá em casa as reuniões eram mais politizadas. Era a parte do Maia mais politizada. Como é que era essa relação do Maia com a cidade, por exemplo? Com essa questão da política que você está falando? O Maia, quando ele vai para São Paulo e passa a trabalhar lá, ele escrevia uma coluna no jornal local, o Comércio, que era o jornal da minha família, tocado pelos meus pais na época em que o Maia escrevia, e ele durante muitos e muitos anos, ele semanalmente tinha uma coluna onde ele era um cronista, um articulista lá, e ele fazia muito intercâmbio da vivência do mundo dele lá com o Ibitinga através aí dessa coluna e desse contato. E tem essa coluna? Você tem esse material? Esse material tá com o Fernando Raci, que é o meu pai, que inclusive é a pessoa das fotos ali, que cedeu as fotos para o museu, para o encontro hoje. E existe todo esse material guardado, a gente tem. Ele escreveu durante muitos anos, acho que foram pelo menos uns 15 a 20 anos que ele escreveu no jornal. E você lembra mais ou menos que período? Eu acompanhava, o mínimo eu fazia. Eu não estava igual o André, tão instruído assim, politicamente, mas o mínimo, o comércio eu acompanhei muito. Eu fui um jornal. E devia ser o jornal da cidade, o que fazia toda a diferença, né? Eu comecei a ter uma visão política do Reinaldo, eu tinha 15, 16 anos, isso foi em 95, 96. Antes disso, era uma reunião, eu participava da reunião que ele fazia com os amigos e não entendia grande coisa. E uma boa praça de conversa, né? Eu lembro que eu era pequenininho
E eu ficava olhando eles conversando, e o Maia sempre... Não entendia muita coisa, ele ficava lá, mas gostava, era uma pessoa diferente. Ele tinha um magnetismo nas rodas, na conversa, no bate-papo. O jornal se mantém? Tem Não, jornal? o jornal fechou em 2001, parou em 2001. E era o jornal que fazia uma crítica da cidade, tinha uma programação da cidade. Ah, sim, ele tinha um viés mais à esquerda por conta da linha editorial dos meus pais, né, inclusive. Mas era do Partidão também, a moçada? Não tinha. Não, tem alguns episódios interessantes em relação a isso. O Maia foi candidato a deputado em 86. Quem foi candidato? O Maia. O Maia, é verdade, Maia é verdade. Foi Por isso que candidato a ele... vice-prefeito aqui em Bitinga também. É mesmo? Quando isso? Em 88. Em 88, é verdade. Em 86 ele foi candidato a deputado, ele inclusive tinha a propaganda no Jornal da Cidade e tal. Mas é interessante isso. Eu tinha 5 anos e ele lá na chácara, nos encontros politizados da chácara lá, um dia ele chega pra mim e fala assim, olha, vem comigo que a gente vai andar. Tinha um eucalipto lá. Eu falei, mas o que a gente vai fazer, tio? Aí ele falou assim, nós vamos fazer militância. Eu nem sabia, eu não fazia ideia do que era aquela palavra, mas eu achei legal, porque um pequenininho, ia andar no meio do mato com ele. E ele foi esticar uma faixa da campanha dele, porque a chácara ficava perto da rodovia, e ele foi esticar essa placa. Então as lembranças que eu tenho dele é nesse sentido. Ele mais político, mais essa atitude dele, depois como candidato a vice-prefeito da minha mãe. Minha mãe era candidata a prefeita pelo PSD e ele do Partidão era o candidato a vice, mas era assim, o Maia tinha uma coisa legal. Pra gente, no pragmatismo nosso, a gente foca no resultado. O resultado para ele era ocupar o espaço. Me parece que é isso. Hoje quando eu penso um pouco nele, eu penso nisso. Ele não estava muito preocupado com o resultado, ele estava preocupado em ocupar o espaço. E quando eu cheguei aqui hoje e vi a fala dele, inclusive em relação àquela questão que ele fala do abandono dos movimentos culturais, eu meio que reforcei essa ideia de que esse era o cara que eu conhecia, um recorte. Você conheceu um Maia muito mais expansivo, muito mais... Mais tio mesmo, né? Quando ele vinha pra cá, eu ficava literalmente meio que um lambe-botas e ficava de ajudante. Então, vamos no mercado, nós vamos comprar pão, nós vamos comprar carne, nós vamos comprar carvão, nós vamos fazer isso. E eu era o ajudante para fazer tudo aquilo. E a grande... Quando ele vinha para Ibitinga, o maior desejo dele era encontrar os amigos. Sim. Era reunir os amigos bitinguenses dele aqui. Então eu fazia parte dessa organização. Eu falei, a minha visão política do Reinaldo, eu já era mais adolescente, eu já era bem mais velho. E aquilo que eu falei, eu dormi com ele no rancho lá, eu sempre fui acompanhante dele de tudo, com esse casal de amigos que ele estava, e eu lembro do pessoal maravilhado com a natureza, esse pé de que fruta, daí meu pai tinha trazido a moda do Nordeste, esse passarinho como é que chama, esse rio é limpo. Então assim, não tinha, eles estavam lá curtindo o momento, comendo um peixe que eles assaram na telha. Então não tinha essa questão política nesses momentos que eu estava com ele. Ele estava mais família também, né? Ele teve. Daí depois eu tive alguma coisa. Eu não sei, às vezes ele divergia um pouco do meu pai, politicamente falando, o pensamento político dele e do meu pai, eu acho que não era mais divergente do que convergente, então talvez ele não entrasse nesse mérito por causa disso. Mas olha que eu vi a questão política dele, o que eu mais admiro é que ele era crítico. Ele era crítico dos amigos, né? Ele não era crítico da oposição. Ele era crítico. E hoje em dia não acontece. Hoje em dia a gente vê isso muito na política, um político faz isso, o outro faz a mesma coisa. Se aquele é do seu lado, você não critica, se o outro não é do seu lado, você critica muito. E às vezes é a mesma atitude. Então, assim, ele era crítico com os amigos, ele era crítico com os pares. E isso é de uma ética perfeito. Muito grande. Eu quero continuar, nós vamos gravar. Essência, né? Ele não aceitava a fisiologia, mesmo que fosse Isso para atingir o fim. Já estão chamando nós lá, a gente vai gravar com certeza, quero ter muito tempo, porque nós precisamos transformar isso no mínimo num documentário, né? Então, tá bom?
Um abraço, meu querido. Obrigado. Vamos lá.